Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Blanchard e eu sou instrutor de trânsito há mais de 10 anos e hoje atuo na Autoescola Prova, que ela fica no município do Eusébio. Hoje nós vamos tratar aqui desse assunto do aulão para a prova do Detran, para aqueles que estão esperando ansiosamente para fazer essa prova por conta dessa parada do coronavírus, que nós não pudemos concluir o processo de habilitação. Por isso que houve um aumento no prazo do processo para 18 meses. Então, ao invés de um ano, ele aumentou para 18 meses. Porém, estamos de volta, estamos retornando às atividades e vamos voltar aí com tudo, com essa exclusividade desse resumão para vocês aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. E vamos falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, que nada mais é do que o conjunto de órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. São os órgãos que estabelecem normas e que executam as normas no Brasil. Então vamos lá, começando então pelos órgãos normativos. Por que eles são chamados de órgãos normativos? Porque eles estabelecem as normas e eles também são chamados de coordenadores, porque são eles que coordenam o trânsito no Brasil. Então eu coloquei aqui para vocês uma dica muito interessante, que ele diz assim: quem dá norma dá conselho. O que é que significa isso? É só para te ajudar de que quando na sua prova ele falar sobre o órgão que estabelece normas ou órgãos normativos, ele tem que começar com a palavra conselho ou com a letra C. Então nós temos 3. Conselho Nacional de Trânsito, que ele é o órgão máximo em todo o país, ele é federal. Nós temos nos estados o Conselho Estadual de Trânsito. Em cada estado tem um CETRAN, e essa sigla ela não muda. E também nós temos no Distrito Federal, como não é estado, é um distrito, um órgão específico para lá. CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Muito bem. Nós temos também os órgãos executivos, e a função deles, você sabe, né? Fiscalizar, fazer cumprir as leis, e tem aquele poder do papel e da caneta na mão, que eles têm esse poder da multa. Começando aí pelo órgão máximo federal, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Nos estados, nós temos os famosos DETRANS, que essa sigla também não muda. É ele que vai entregar a sua habilitação. Departamento Estadual de Trânsito. Então, se essa sigla não muda, aqui no Ceará se chama DETRAN, no Rio de Janeiro se chama DETRAN e assim por diante. E nos municípios, os órgãos municipais de trânsito. Só que aí essa sigla ela já pode ser modificada. Eu coloquei o exemplo do Eusébio, que é a MT, em Fortaleza a MC, em São Paulo CET, e essa sigla ela pode variar. Nós também temos os órgãos executivos rodoviários que cuidam das rodovias. Então nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que ela cuida da rodovia da BR, e o DENIT, que trabalha junto com a PRF. Porém, enquanto a PRF ela faz a parte de fiscalização de blitz, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, ele faz a parte de manutenção das vias. Nas rodovias estaduais nós temos a famosa PRE, que trabalha em conjunto com o DER. Antigamente, se chamava DERT. Agora não tem mais aquele T de transporte, então é somente Departamento de Estrada de Rodagem, que tem a mesma atribuição que a PRF e o DENIT. A PRE ela faz a parte de fiscalização e o DER faz a parte de manutenção das rodovias, porém trabalhando somente na rodovia estadual, que no nosso caso aqui no Ceará são as famosas CS. Eu espero que você não passe por isso de sofrer infrações. E se caso chegar uma notificação na sua casa, depois que você já estiver habilitado, você então poderá recorrer. Afinal, estão te acusando de algo e todo ser humano tem direito de se defender. A defesa ela é chamada de recurso. E então você tem a opção de entrar com pedido de recurso para a JARE. Nós vimos no curso que a JARE ela se chama Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. E você entra
com esse pedido. Muito bem. Maiores detalhes sobre infrações a gente abordou no curso. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não tomar muito nosso tempo e ficar muito longo esse vídeo, tá bem? O bizu para prova que eu sempre passo e que cai bastante nas provas dos Detrans é o seguinte: o Denatran e o Detran eles têm a competência de expedir a documentação, ou seja, a documentação dos veículos, que são os licenciamentos, a documentação dos condutores, CNH, PPD, ACC. Toda essa parte de documentação a gente vai comentar depois, tá bem? Porém, aqui é só para você já saber que esse é um bizu para prova, é uma dica de prova. Além disso, o Detran ele gosta muito de abordar as competências dele, que é emplacamento, vistoria veicular. Então toda a parte de atribuição de condutores, de veículos, apreensão de veículos, toda a parte é encarregada ao Detran. Então vamos ver aí agora o segundo assunto, a classificação das vias. Como é que ele é abordado em prova? Como se classificam as vias? Já é uma possível questão de prova. Vias rurais, a resposta seria, e vias urbanas. Nas vias rurais que estão fora do perímetro urbano, em área rural, eu até coloquei aqui entre parênteses para ficar mais fácil, no mato. Então nós temos as estradas, que elas não são pavimentadas, e as rodovias, que têm algum tipo de pavimentação. Então a estrada, o pessoal costuma chamar bastante, né, de pissarra, de carroçal, estrada de chão, tem vários nomes aí que o pessoal dá. Não tem nenhum tipo de pavimentação na via, enquanto que as rodovias elas possuem algum tipo de pavimentação. A diferença delas é basicamente essa. E as vias urbanas, nós temos 4 tipos de vias, elas estão no perímetro urbano. Nós temos a via de trânsito rápido. Eu coloquei aqui essa observação, uma dica de prova, para que você não se esqueça, tá? Então, a via de trânsito rápido, como foi visto em curso, em sala de aula, com os meus alunos, ela não tem e não tem. O que ela não tem? Ela não tem cruzamentos, ou seja, interseções, ela não tem semáforo, ela não tem canteiro central. Então, sempre que aparecer na sua prova, perguntando da característica de uma via de trânsito rápido, você procure a resposta que diga que ela não possui cruzamentos, não possui faixas de pedestre, ela não possui semáforo, então ela não tem. E ela liga de um bairro para mais longe. As vias arteriais, que tem a característica ali muito parecida, né, com as avenidas. Então lembra, A de arterial, A de avenida. Tudo que tem numa avenida, na via de trânsito rápido, não tem. Então as vias arteriais, elas ligam de bairro para bairro, só que mais próximo. Então você pode até lembrar também, né, as vias arteriais, lembra de artéria do corpo humano, que são artérias, nossas artérias, elas são longas, e essas vias arteriais, elas ligam de um ponto a outro, geralmente ali da cidade. São vias importantes, onde você tem cruzamentos, tem semáforos, faixa de pedestre, enquanto a via de trânsito rápido não tem. As vias coletoras, elas têm a função de coletar e distribuir o trânsito. São aquelas vias menores de dentro dos bairros. E as vias locais, que adora cair em prova, são vias que têm um acesso local, como por exemplo dentro de condomínios, dentro de shoppings, dentro de faculdades. E aí o pessoal estava achando estranho as multas estarem acontecendo dentro dos shoppings. Mas houve uma modificação na lei, no Código de Trânsito, de que agora é permitido ser multado, né, em vagas de deficiente, de idoso, gestante. E lembrando, tá, gente, cuidado, porque isso é infração gravíssima, 7 pontos na habilitação. Outro assunto, a velocidade das vias, cai bastante em prova e você já deve ter visto em alguns simulados que você já deve, se ainda não fez, faça simulados pela internet, tá? Porque cai bastante em prova perguntas bem parecidas com os simulados que você faz. Nós temos aí as vias rurais, as velocidades. Então a gente falou aí das estradas, todos os veículos, sem exceção, eles só podem atingir no máximo, a velocidade máxima, 60 km por hora. E aqui, independente se é caminhão, se é ônibus, todos os veículos só podem atingir no máximo 60 km por hora. Rodovia nós temos automóvel, motocicleta e caminhoneta.
a diferença desses veículos. E aí daqui a pouco a gente vai falar a diferença de motocicleta para motoneta, caminhonete para caminhoneta. Então não se assuste com esses nomezinhos aqui não. Não ache que é a mesma coisa que caminhonete, pois não é. Pelo Código de Trânsito é diferente. E a velocidade máxima é de 110 km por hora. Ônibus 90 km por hora e demais veículos 80 km por hora. Vias urbanas na cidade, a via de trânsito rápido 80 km por hora e a via arterial 60 km por hora, coletora 40 e local 30. Lembrando, tá, gente, que na prova fica essa dica aqui, ó. Ele tem que especificar na questão quando não houver sinalização regulamentadora. O que ele quer dizer? Quando não tiver placa de velocidade máxima permitida. Então, quando não houver a placa, as velocidades que você deverá seguir, no máximo, são essas velocidades. Tudo bem? O importante para a prova é você não se esquecer da velocidade mínima. Então, se a máxima ela é 60 km por hora, a mínima vai ser 30, sempre a metade da máxima. Isso cai muito em prova. Só que os alunos confundem na hora da prova quando pergunta se é a máxima ou se é a mínima. Então preste muita atenção na hora da pergunta, porque muitas vezes no Detran a resposta ela está na própria pergunta. Quando o aluno ele não presta atenção, ele acaba errando essa questão, tá bem? Então não precisa memorizar as velocidades mínimas, só basta você memorizar a velocidade máxima e se na prova ele pedir a velocidade mínima, é só lembrar da máxima e dividir por 2. Classificação dos veículos. Então os veículos eles se classificam da seguinte forma: quanto à tração, ou seja, o que faz o veículo se movimentar, o que dá força para o veículo. Então aí a gente tem essa diferença entre veículos automotores, que são propulsionados por um motor, veículos elétricos, que são movidos a eletricidade, propulsão humana, no caso do homem pedalando a bicicleta, por exemplo, ou uma carroça, né, um carrinho, no qual a pessoa vai empurrando o carrinho, enfim, é um veículo de propulsão humana. Quem faz a força é o humano. Reboque ou semi-reboque são unidades acopladas aos veículos. Por exemplo, a gente tem aí a opção de você engatar um reboque no seu veículo, utilizar ele para jet ski, para quadriciclo, tem várias opções. E o semi-reboque seria o das carretas, onde aquela unidade ela é acoplada à unidade tratora, que é chamada de cavalinha, parte da frente. Espécie é o tipo do veículo. Para que você está utilizando esse veículo? Então nós temos aí veículos de passageiros. E aí, só um comentário além da prova, é porque muita gente, até outro dia eu vi uma matéria no jornal, em que o pessoal estava levando multa por levar bagagem no banco de trás do veículo. Só que o veículo é o automóvel, né? Dependendo do automóvel que você está, ele é para passageiro, onde só pode levar pessoas. E a carga ela deve ficar no bagageiro. Então não pode você estar carregando no seu veículo ali bagagens fora do bagageiro se o seu veículo for de passageiro. Veículo de carga, ele só serve para carregar carga. Então tem a parte de trás da carga e a parte da frente para passageiro. Não pode colocar passageiro na parte de carga, que também sofrerá multa. Veículo misto, que a gente conhece aí, a famosa Kombi, né, que é onde você pode levar passageiro e carga dentro do mesmo compartimento. Veículos de competição, que eles são exclusivos para competir, não podendo estar circulando nas vias públicas, a não ser se estiver em cima de um reboque. Veículos de tração, nós temos aí os tratores, as máquinas agrícolas e os veículos especiais, que são aqueles veículos importados ou adaptados. Veículos de coleção, que você tem ali a opção, tem gente que tem esse hobby de ter veículos aí com mais de 30 anos e é utilizado para museus, são veículos de colecionador. Categoria, nós temos aí a diferença dos veículos, né? Então pelas placas a gente já observa, se o seu veículo ele é de uso particular, então você vai ter a placa cinza com letra preta, de aluguel, placa vermelha e letra branca, aprendizagem, placa branca com letra vermelha, e os oficiais, né? Tem oficiais,
tem várias opções aí de placas que eu não vou entrar em muitos detalhes para não tomar muito nosso tempo. Nós temos aí a diferença de caminhoneta para caminhonete, motocicleta para motoneta e ciclomotor. Então vamos entender aqui porque cai muito em prova. E a dica que eu te dou é, no anexo 1 do Código de Trânsito, do CTB, você tem lá as definições de algumas nomenclaturas, tá? Então é fundamental para a prova e principalmente quem vai prestar concurso público na área de trânsito, é leitura obrigatória sobre esse assunto. Caminhoneta nada mais é do que aquele veículo onde você tem os passageiros e a carga no mesmo compartimento, como eu dei o exemplo aqui da Kombi. Além disso, outro exemplo de veículo, né, muito conhecido aqui, pelo menos em Fortaleza tem muito, é a famosa Hilux SW4, que é aquele veículo todo fechado, onde eu posso levar passageiro e carga no mesmo compartimento. As caminhonetes são veículos equipados com caçamba, aquela parte de trás onde você leva a carga, e ela é separada dos passageiros. A motocicleta, ela é diferente da motoneta, e aqui já tem uma questão de prova muito importante e a maioria das pessoas erram. Pelo menos os simulados que eu faço com os alunos, a grande maioria erra e na hora da prova acaba aqui acertando. Motocicleta, você vai utilizar ela na posição montada, ou seja, o tanque de combustível é na frente e você pode analisar aí, né, se é uma motoneta ou se é uma motocicleta através das pernas do condutor. Isso mesmo. Se as pernas do condutor, se os joelhos se encontrarem, se uma perna ela encosta na outra, significa que é uma motoneta, pois você está na posição sentado. Já uma motocicleta você não consegue encostar uma perna na outra, porque você está na posição montada. Então a diferença é essa, tá, gente? Porque tem gente que acha que tem questão de embreagem, questão de cilindrada, não tem nada a ver. Tá? Apenas isso que está lá no Código de Trânsito. E o ciclomotor são as cinquentinhas, popularmente falando, né, a famosa cinquentinha, que ela possui até 50 cilindradas. Muito cuidado, que tem gente que acha que não precisa de habilitação, mas precisa sim. Tipos de documentos, a validade e o porte obrigatório. Começando aí pela LADV, muito falado em prova. É a sua licença de aprendizagem de direção veicular. Então com ela você vai poder pegar no carro e na moto da autoescola. Ela te dá esse direito, é como uma autorização para você conduzir esses veículos, porém, a obrigação de ser um veículo de autoescola, não podendo dirigir um outro veículo que não seja de aprendizagem. E deve estar com o seu instrutor de trânsito, o seu instrutor ali da autoescola, ele vai estar portando ali a sua LADV e você deverá estar com a sua identidade, com o calçado fechado para as suas aulas. Cuidado, porque se caso você for pego treinando com um veículo de alguém que não seja de aprendizagem ou sem estar portando a sua licença de aprendizagem, você poderá ficar suspenso por 6 meses. O seu processo de habilitação ele para por 6 meses e então você fica sem poder realizar esse processo de habilitação nesse período, tá? Aguardando esse tempo para depois poder retornar. A validade da LADV é de 12 meses, é o mesmo prazo do processo de habilitação. Ah, mas professor, não aumentou o prazo para 18 meses? Pois é, só que por conta da pandemia, tá certo? A gente ainda não sabe se futuramente eles vão retornar os 12 meses, mas por enquanto está 18 meses. Para efeito de prova, então seriam os 12 meses. Muito bem. A PPD, que muita gente chama de provisória. E aí eu te peço que você tome um cuidado, porque na prova ele se chama permissão para dirigir, que seria o nome correto. Provisória é só o tempo, e ela tem a validade de 12 meses, e você não pode cometer infração gravíssima, nem grave, e nem duas médias. Ser reincidente em média. Seriam duas médias. Professor, mas a leve pode? No caso aqui, gente, ele não fala da leve, né? É só uma gravíssima, não fala de quantos pontos são. O que ele vai dizer na PPD é apenas se for uma gravíssima, ou uma grave, ou duas médias. Muito cuidado, porque é muito comum o pessoal, mesmo com a provisória, passar em farol vermelho, ou estacionar o veículo a mais de 1 metro da calçada, enfim, e isso acaba aqui gerando aí
esse problema com a PPD, onde ela vai ser cassada e você tem que reiniciar todo o processo de habilitação. E cuidado também ao emprestar o veículo, né? Porque acontece muito da pessoa que você emprestou ocasionar infrações e, como está no seu nome, acabar indo para o seu nome. Muito bem. A CNH ela tem a validade. Ah, mas não aumentou para 10 anos? Aumentou ainda não, está em trâmite, tá? Então cuidado. Mas para efeito de prova, como ainda não está concluído essa questão, para efeito de prova, eu botei bem claro aqui, ó, até 65 anos de idade. Então, olha só, de 5 em 5 anos a renovação da carteira. Muito cuidado com a pergunta, porque o aluno ele vê aqui, ó, 65 anos, aí ele pode se confundir. Então, você sempre tem que ver essa palavrinha aqui antes do 65, até 65 ou acima de 65. Aqui é a validade máxima, tá? Então, não é porque aqui está dizendo 5 anos que você vai renovar a cada 5 anos. Porque aqui o médico, por algum motivo, ele pode alegar, né? Ele pode dizer lá que você tem que renovar antes. E que geralmente acontece com quem tem mais de 65 anos, que tem algumas questões de saúde, avaliações médicas. Então aqui é o máximo, 3 anos, tá certo? Ou conforme a avaliação médica. A ACC, autorização para conduzir ciclomotores, ela tem a validade igual à da CNH. É isso mesmo. Ou seja, segue aqui a mesma situação. Só que a ACC muita gente não sabe que é somente para conduzir cinquentinha. É isso mesmo. Então, se você comprar uma moto maior, você já não vai poder estar utilizando essa habilitação. Teria que ser a categoria A. Então, ele é só para veículos de até 50 cilindradas. Ela cai bastante em prova. Até porque o pessoal, muita gente diz, né, que não precisa de habilitação para cinquentinha, mas precisa sim, segundo o Código de Trânsito. O CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que você tem que pagar todos os anos. Quem é dono de veículo sabe como é triste, né? Todo ano tem que abrir mão do seu dinheiro aí, tem que pagar esse custo do Detran, que é o famoso licenciamento, e quitar todos os débitos, as multas inclusive, tá bem? Se caso o veículo não tiver em dia, se você não pagar, lembrando, né, que você estará sujeito a infrações, a multas nas blitz. O CRV ou o DUT, que antigamente era conhecido como DUT, tá, gente? Era a transferência. Hoje é mais utilizado aqui para a prova o CRV, Certificado de Registro do Veículo. Não é de porte obrigatório, isso cai bastante em prova. Então cuidado, porque a transferência ela deve ficar em casa. Já o CRLV é de porte obrigatório. Apesar de que hoje, né, você sabe que tem o documento digital, que é essa grande vantagem que a gente tem aí, que a gente conseguiu, né, para que você não seja multado ali, se caso você esqueceu em casa, mas se você tiver a opção do celular, ele funciona da mesma forma. Todos os documentos só são válidos se for em modelo original. Xerox não pode. E aqui tem mais uma pegadinha de prova. O processo de habilitação ele tem a validade de 1 ano para efeito de prova. E quais são os pré-requisitos para você se habilitar? Vamos lembrar, né? Professor, tem que ser maior de 18. Cuidado, porque na prova ele diz assim, ó, ser penalmente imputável. O que é que significa isso? É a pessoa que ela é responsável pelos atos dela. E pela lei brasileira a gente sabe que você só consegue ser responsável pelos seus atos a partir dos 18 anos. Porém, se a maioridade penal diminuir para 16 anos, automaticamente o Código de Trânsito também vai diminuir aqui para 16 anos. Porém, vai continuar do mesmo jeito, ser penalmente imputável. Ok? É responder pelos seus atos. Muito bem. Você ser alfabetizado, saber ler e escrever. Possuir a documentação, né? Quando vocês entraram na autoescola, foi solicitado a identidade, o CPF, comprovante de endereço de cada um de vocês. O exame, primeira coisa que faz, então, são 5 passos no processo de habilitação. A primeira coisa é o exame médico e o psicológico, que vocês já passaram por isso. O exame de aptidão física e mental. Então, essas palavras que você tem que tomar cuidado na prova,
porque ele coloca com essas palavras mais difíceis que a gente não está acostumado a falar no dia a dia. Eu estou apto a praticar atividade. Então, se você estiver apto fisicamente e mentalmente, você consegue então passar para o segundo passo. E o segundo passo é o curso técnico na autoescola em sala de aula, que agora vai ser no modelo pela internet, porém ele era feito na sala de aula. Depois que termina o curso, você então faz a prova do Detran. Se caso passar, então é liberada a sua aprendizagem, a sua LADV. Se caso não passar, que é o famoso reteste, você só pode concluir a prova, fazer uma nova prova após 15 dias. Lembrando que isso tanto vale para teoria quanto para prática. A prova que você vai fazer no Detran, de carro ou de moto, se caso não vier a passar, só poderá fazer um novo teste após os 15 dias, tá? Então, muito cuidado aqui, que isso adora cair em prova, tá bem? Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. As aulas práticas, que houve uma atualização, aqui ainda está desatualizado, então diminuiu, né, de 25 aulas de carro, sendo 5 noturnas, diminuíram para 20 aulas, sendo uma noturna. E das 20 aulas de moto, sendo uma noturna. Continuou as 20, tá? Porém, o que diminuiu foram as aulas noturnas. E o exame prático, que é o último dia, o dia D, que você vai no Detran e concluir, graças a Deus, o seu processo. As categorias da CNH, então isso é um assunto muito abordado em prova. A categoria A, veículo de 2 ou 3 rodas. Lembrando aqui, né, que a gente viu lá no curso, quem foi meu aluno, 2 ou 3 rodas não é permitido o quadriciclo, por conta de que tem 4 rodas. Então, quadriciclo seria para a categoria B, com ou sem o carro lateral. Esse carro que a gente não vê no Brasil com passageiro, vê com garrafão de água, com bujão de gás, porém lá fora é muito comum aquelas motos mais antigas, né, que tinham um carro do lado que você poderia levar uma pessoa. Categoria B até 3.500 kg, ou se na sua prova tiver até 3,5 toneladas, que é a mesma coisa, e até 8 lugares, sem contar o condutor. Então, exceto o condutor. Tá? Então, por isso que eu botei aqui entre parênteses, porque o Detran gosta de colocar palavras mais difíceis na prova. Exceto, então o condutor não conta. Seria o condutor mais 8 passageiros. Categoria C, acima de 3.500 kg e até 8 lugares, tá? Então, a grande dica de prova é o seguinte, ó. Até ou acima que você tem que ficar ligado, tá? Então, de novo, como ele tinha feito lá os 65 anos, até 65, aqui é a mesma coisa, ó. Você olha para o 8 e se esquece de olhar aqui, ó. Tem que olhar na pergunta. Muitas vezes a resposta está na própria pergunta lá no Detran, tá bem? E para você ter a categoria C, que é aquele caminhão, né, o caminhão pequeno, aquele caminhão de frete que você já deve ter visto por aí, ele é categoria aqui, ó. Você precisa de 1 ano da B para ir para C. E lembrando, tá, que esse 1 ano de provisório, 1 ano de PPD, ele já está contabilizando como 1 ano de carteira. Então, você não vai passar 1 ano mais 5 para renovar a habilitação. Vai ser 1 ano de permissão mais 4 anos de CNH. E aí, completando os 5 anos, você renova a sua habilitação. Isso se a lei não for modificada para 10 anos a validade, tá? Categoria D, acima de 8 lugares, fora o condutor. E aí a gente tem, né, a Topic, ônibus, enfim, veículos de coletivo ali de passageiro, né, transporte coletivo de passageiro. Categoria C para D, você precisa ter mais de 1 ano de habilitação, ser habilitado em mais de 1 ano na C para ir para D, ou ainda da B, que é o que geralmente o pessoal faz, né, para não ter que gastar aqui 2 vezes, então o pessoal prefere simplesmente pular da B e ir direto para D. Só que aí ele espera 2 anos e que no final das contas vai dar a mesma coisa, né? 1 ano mais 1 ano, também aqui deu 2 anos. Só que aí prefere aqui pular direto para D para economizar dinheiro e vai poder dirigir os veículos da categoria C quando você tiver com a D, ok?
Ser maior de 21 anos. Cuidado, tá? Porque aqui muita gente acha que a C precisa ter maior de 21. Ser maior de 21 não. A C não, somente a D e a E. Categoria E, acima de 8 lugares, veículos acoplados, ou também na prova ele gosta de dizer articulados, tá bem? E acima de 6 toneladas. Agora, olha que interessante, tá? Esses veículos articulados, a gente também não pode esquecer da questão do trailer, porque o trailer são aqueles veículos que é difícil a gente ver aqui no Brasil, é mais comum a gente encontrar em filmes americanos. O americano ele gosta muito de viajar com trailer. São aqueles veículos que você tem uma casa dentro, tem quarto, tem banheiro, tem tudo. E ali então o condutor deverá ter a categoria E. E ser maior, claro, né? Tem que ser maior de 21 anos. Agora, para eu tirar a categoria E, você tem que ser habilitado um ano na C, ou então você só basta estar habilitado na categoria D para você então tirar a habilitação, a categoria E. E claro que você não consegue ir da B direto para E. Você tem que passar por obrigação pela categoria C ou pela categoria D para chegar na E. E cursos de especialização. Então nós temos vários tipos de cursos para você se especializar aqui na área. Transporte de escolares, que infelizmente, né, por conta dessa pandemia estão sofrendo muito. Tem alguns amigos aí que trabalham com transporte escolar que estão sofrendo aí por conta disso. Transporte de produtos perigosos, que é o famoso MOP, MOPP, transporte de produtos perigosos, tá? Porque aqui está transporte de produtos perigosos, mas o nome é movimentação de produtos perigosos, é o MOP. Transporte de emergência, transporte de carga indivisível e transporte de passageiros. Então, cada função dessa daqui, se um dia você quiser trabalhar com alguma função dessa, além da habilitação, você precisa ter um curso de especialização. E, é claro, ser maior também de 21 anos. Diferença entre parada e estacionamento, esse é o último assunto aqui que eu vou falar, porque nós vamos parar o vídeo e continuar em um outro vídeo, tá? Para não ficar muito longo. A parada, você pode fazer a parada breve, tá? Quando tiver aquela placa proibida estacionar. Então, quando tem aquela placa proibida estacionar, eu posso fazer a parada breve, mas eu não posso estacionar. Mas o que é que diz o Código de Trânsito sobre parada? É o tempo limite ao embarque e desembarque de passageiros. Portanto, se digamos que eu vou buscar alguém no aeroporto e a pessoa que eu fui buscar ela está demorando, né, ela está demorando para aparecer ali e eu consegui levá-la embora. Nesse caso, esse tempo todo que eu estou aguardando o passageiro já pode ser caracterizado como estacionamento, que aqui ele está dizendo bem claro no Código de Trânsito que é o tempo limite para o embarque e desembarque de passageiros. Então, passando desse tempo, já poderia sofrer ali com infrações. Muita gente acha que o condutor, se ele estiver no volante, se ele estiver ali conduzindo o veículo, se ele parar, ele pode parar o tempo que bem entender. Não é assim que funciona, tá? Muito cuidado para não sofrer infrações. E estacionamento, por exemplo, aí um caminhão. Um caminhão, se ele for fazer a questão da operação de carga e descarga, ele já não pode fazer essa operação quando tiver a placa proibida de estacionar, porque não é parada. Nesse caso, carga e descarga, ele vai ser considerado estacionamento. Tá bem? Então, muito cuidado. É o tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. E o assunto de penalidades nós vamos deixar para o próximo vídeo, a parte 2, para que não fique muito longo e não fique tão cansativo. Tá bem? Até o próximo vídeo.